Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais um episódio da série Faça os Melhores Criativos. E nesse episódio, aproveitando que o mês de junho acabou de começar, que é o mês do Dia dos Namorados, a gente vai fazer um post de divulgação para uma loja de roupas que quer fazer uma promoção de Dia dos Namorados. Então já vamos lá para a tela do computador para a gente ver como a gente consegue montar esse post de uma forma muito simples e prática através do Canva. E para a gente começar a montar o post com o tema do Dia dos Namorados, a primeira coisa que a gente vai fazer é clicar em criar um design. Depois a gente vai escolher a opção de post para Instagram. E pronto, agora que a gente já está aqui dentro da área de trabalho do Canva, a primeira coisa que eu pensei para a gente começar o nosso post é fugir um pouco do comum dos posts que são relacionados ao Dia dos Namorados. Né, que é aqueles posts que tem muitos corações e só escrito Feliz Dia dos Namorados. E não é isso que a gente quer, porque a gente quer realmente criar um post que vai se diferenciar e que vai se destacar lá dentro das redes sociais. Então a primeira coisa que a gente vai fazer para a gente começar a montar o nosso post é adicionar uma imagem de fundo que tenha relação com os produtos que são vendidos dentro da sua loja. Então aqui, como eu estou montando um projeto fictício, eu peguei uma foto de um banco de imagens relacionados, né, a uma loja de roupas, que no caso vai ser só um fundo aqui com as roupas da loja. E quando você for criar o seu post, se você conseguir usar fotos suas, né, fotos que você mesmo tirou, vai ficar bem melhor assim, porque você conseguir ter um alcance bem maior lá dentro do Instagram do que se você usasse fotos de bancos de imagem como essa daqui que eu estou usando nesse exemplo. Então aqui você poderia pesquisar tanto em elementos aqui por fotos relacionadas ao tema da sua loja, ou também você pode trazer uma foto de fora, que foi o que eu fiz nesse caso. Então ela está aqui em Uploads, eu posso clicar em cima dela e a gente vai só aumentar ela aqui para a gente conseguir tampar todo o fundo da nossa foto. E agora, basicamente, a gente vai adicionar algumas camadas de texto aqui que vão estar relacionadas à promoção que a gente está divulgando dentro desse perfil. Então, a primeira coisa que eu pensei que a gente pode adicionar aqui dentro desse post seria um título com as palavras "Presentei quem você ama". Então, para isso, a gente pode apertar a tecla T e a gente vai escrever aqui "Presentei". E agora a gente vai deixar essa palavra com todas as letras maiúsculas. Então, para isso é só clicar aqui em cima em maiúsculo. E agora vamos colocar uma fonte que seja mais chamativa. Então, deixa aqui selecionado, a gente vem aqui em fontes e aqui eu vou pesquisar por Poppins. Pronto, pode ser essa primeira aqui. E agora a gente pode adicionar também aqui a opção de negrito. Aqui embaixo de "Presentei" eu vou escrever, como eu falei anteriormente, "Quem você ama". Então, a gente pode novamente duplicar essa camada. Cliquei aqui em cima em duplicar. E agora a gente vai deixar posicionado aqui embaixo e a gente vai escrever "Quem você ama". Mas para isso a gente vai desativar aqui a opção de maiúsculas. Pronto, dessa forma. Agora a gente pode diminuir um pouquinho aqui e a gente vai mudar a fonte também para dar um destaque maior e que seja uma fonte que combine também aqui com a primeira fonte que a gente usou. E uma fonte bem legal que eu sempre gosto de usar junto com a fonte Poppins chama-se Gistese. Então, para a gente pesquisar, é só a gente deixar selecionado, a gente vem aqui em fontes. A gente pode pesquisar por Gistese, que é uma fonte mais manuscrita. Pronto, dessa forma já vai ser essa primeira aqui. E agora a gente pode aumentar bastante aqui para formar como se fosse aqui um bloco de texto mesmo. A gente vai aumentar o texto de baixo para a gente deixar ele com a mesma largura do texto de cima. Então agora a gente pode também mudar as cores. Então eu vou usar as cores que estão presentes já aqui na foto. Então aqui para o nosso título do "Presentei", eu vou escolher essa cor aqui, que também já está presente na foto, e aqui o "Quem você ama", a gente pode deixar aqui com esse outro laranja aqui, ou a gente pode também inverter, deixar o de cima com esse laranja e o de baixo com o outro. Acho que assim ficou até melhor na verdade, mas aí fica totalmente a seu critério na hora que você for montar e escolher as cores aí do seu post. Pronto, feito isso, agora a gente pode até subir um pouco aqui o nosso texto de baixo para deixar ele sobrepondo ali o nosso título. E agora eu acredito que aqui essa parte já está feita, a gente pode deixar ele um pouco maior. Pronto, agora o que a gente vai fazer é adicionar mais uma camada de texto. Então apertei a tecla T novamente para a gente conseguir adicionar outra camada de texto. Vou deixar tudo alinhado aqui na esquerda, tá? E a gente vai deixar ele posicionado mais ou menos aqui. Vou desativar a opção de maiúsculas novamente. Pode diminuir, aqui deixar ele por volta de 20 mesmo. Aqui você consegue ver o tamanho da fonte. E aí a gente vai escolher aqui, por exemplo, "Comemore o Dia dos Namorados com estilo". Agora a gente consegue perceber que todo o nosso texto aqui ele já está em negrito, né? Mas aqui a gente pode desativar o negrito do texto inteiro para a gente conseguir dar algum destaque para algumas palavras específicas. Então a gente pode deixar aqui, por exemplo, "Dia dos Namorados com estilo" em negrito, porque assim a gente consegue dar um destaque maior aqui para essa parte do texto. Aí agora aqui embaixo a gente pode colocar também, né, os bônus relacionados à promoção. Então, por exemplo, vou escrever aqui "todo o site com 15% off e frete grátis". E agora, novamente, a gente pode dar mais destaque aqui para o 15% off e para o frete grátis. Então a gente deixa selecionada aqui embaixo essa camada de texto. A gente pode até aumentar um pouquinho essa parte do texto. Então, vou deixar aqui por volta de 25, pronto, dessa forma. E aqui a gente pode também diminuir um pouco a opção do "todo o site". Então, aqui a gente diminui, deixa por volta de 17, 16,
porque assim a gente consegue dar mais destaque ainda aqui para a opção do 15% off e frete grátis, que é o que realmente a gente quer que tenha bastante destaque nesse post. Feito isso, a gente pode novamente duplicar essa camada, então a gente deixa ela selecionada, a gente vem aqui em cima em duplicar. Aqui eu vou escrever, por exemplo, acesse o site, dessa forma, acho que já ficaria bem legal. Depois a gente vai mudar as cores aqui do texto, não se preocupa com isso, a gente vai conseguir deixar aqui mais profissional, tá? Que é só a base do post que a gente está montando. Agora, o que eu acho que a gente pode fazer também? Adicionar uma opção de cupom de desconto aqui embaixo, né? Para as pessoas usarem lá dentro do site na hora de finalizar o pedido que elas estão realizando. Então, para isso, a gente pode vir aqui em elementos e aqui a gente vai pesquisar por ticket. Pronto, a gente pode posicionar ele aqui embaixo e depois a gente vai fazer toda a parte de alinhamento do post também para deixar esse post bem mais profissional, tá? Então, como eu falei anteriormente, aqui é só a base, a estrutura do post mesmo que a gente está montando. E aqui eu vou colocar, por exemplo, use o cupom e vou dar um nome fictício também. E aí você pode escolher o nome que você quiser para o seu cupom. Então, novamente, vou duplicar aqui essa primeira camada de texto e vou escrever use o cupom. Dessa forma, agora a gente pode deixar centralizado aqui em relação ao nosso ticket. E agora a gente vem aqui em cima em alinhamento, a gente deixa centralizado. Dessa forma, a gente pode posicionar ele aqui em cima. Agora, novamente, a gente vai duplicar essa camada. Clica aqui em cima em duplicar. E agora a gente vai escrever o nome do cupom. Então aqui eu pensei em a gente escolher um nome, por exemplo, Amor 15, né, que tem relação com o Dia dos Namorados e com o 15% off, dessa forma, e a gente pode aumentar bastante essa camada de texto aqui, porque essa daqui realmente precisa ter bastante destaque aqui dentro do seu post. E aqui embaixo eu vou escrever só no momento da compra para finalizar aqui o nosso ticket. E agora, para finalizar aqui a parte estrutural do nosso post, eu vou escrever aqui embaixo, saiba mais na legenda, porque assim você consegue escrever mais detalhes sobre a sua promoção, sobre o seu post lá na legenda, para deixar ela complementando as informações que já estão disponíveis na imagem. Que em elementos, sem você ter pesquisado por nada, você vai conseguir achar aqui a opção de linhas e formas, e aí a gente vai pesquisar por um retângulo que tenha somente as bordas. Então pode ser esse daqui, por exemplo. Aí a gente vem aqui na ponta para a gente conseguir diminuir a espessura das bordas. A gente vai deixar ele bem fininho para a gente posicionar ele aqui embaixo, dessa forma, como se fosse um botão mesmo. Então agora a gente vai dar um zoom para a gente conseguir escrever o texto lá dentro. Então vou duplicar essa camada de texto aqui. E eu vou escrever, saiba mais na legenda. Pronto, dessa forma. Agora, a gente só precisa fazer alguns ajustes aqui, então posso diminuir um pouco esse texto aqui, porque ele não precisa ter tanto destaque quanto os outros textos do nosso post. Então, vou aumentar também aqui o retângulo que a gente tinha colocado. Então, agora a gente vai basicamente mudar as cores daqui do nosso texto e também ver se está tudo alinhado da forma correta. Então, a primeira coisa para a gente ver se está alinhado, a gente vai clicar aqui na parte superior do site em arquivo, e a gente vai escolher aqui a opção de mostrar réguas e guias. Aqui você pode perceber que já está com esse sinal de certinho do lado, isso significa que já está ativo. Então aqui você consegue ver as réguas na vertical e também na horizontal. Para a gente traçar uma régua aqui é só você pressionar em cima aqui da sua régua na vertical e você vai arrastar exatamente até onde você quer que estejam alinhados. Então, tendo como base aqui o texto presentei, que a gente consegue ver que não está tudo, né, alinhado da forma correta, e agora a gente vai dar um zoom para a gente conseguir alinhar aqui de uma forma bem simples. Então, a gente consegue ir trazendo um pouco para o lado aqui, para a gente ir alinhando aqui da forma correta. Tá? Isso aqui pode parecer uma coisa simples, mas na verdade faz muita diferença aí na versão final do seu post. Tá? É bem importante você conseguir fazer esse alinhamento, porque vai fazer total diferença aí na qualidade do seu post, e a gente consegue até mesmo deixar o post aí com aspecto mais profissional quando está tudo alinhado assim do que se você deixasse totalmente desorganizado, totalmente desalinhado aí os textos que você colocou dentro da sua postagem. Tá certo? Então agora para finalizar vamos só mudar as cores aqui dos nossos textos. Então basicamente nesses textos aqui a gente pode selecionar todos eles juntos e aí a gente vai ver aqui em cor do texto e eu vou escolher esse laranja aqui que a gente usou no nosso título. Então no presentei, assim a gente consegue deixar ele posicionado mais ou menos aqui. Agora, o que eu acho que a gente pode fazer também, se você quiser, você pode vir aqui nesses textos que estão em negrito e mudar a cor para o outro laranja que a gente usou no nosso título também. Assim você consegue dar um destaque ainda mais legal aqui para essas partes específicas das suas camadas de texto. Pronto, dessa forma. Agora a gente vai também personalizar aqui o ticket, né, o cupom que a gente adicionou. Então vamos mudar a cor dele para dar mais destaque. Vou deixar esse daqui.
E agora a gente pode só adicionar aqui nessas cores dos textos a cor que está no plano de fundo. Então, para isso, a gente deixa selecionado o texto que a gente quer mudar a cor, a gente vai clicar aqui em adicionar nova cor, e aí você escolhe aqui a opção de escolha uma cor a partir do design. Aí você pode clicar aqui em qualquer lugar do design que você vai conseguir escolher a cor que você está clicando em cima. Então, como a gente quer a cor do plano de fundo, é só a gente clicar aqui em qualquer lugar do plano de fundo, que aí o nosso texto já vai ficar com a cor do plano de fundo. Tá certo? Então, aqui no cupom, novamente, a gente pode só clicar na cor que a gente já escolheu anteriormente, e aqui também, de novo, dessa mesma forma. Então, acredito que assim já ficou bem legal o nosso post. Aqui, um alinhamento na esquerda já está totalmente certo, agora a gente só precisa ver o espaçamento entre uma camada de texto e outra. Então, aqui eu vou agrupar essa parte do ticket, porque ele vai funcionar como um elemento só. E aqui, nos demais, a gente pode deixar dessa forma mesmo. A gente vai selecionar esses daqui do meio, a gente vai vir aqui em posição e equidistante. Aí a gente vai perceber que eles vão ficar com a mesma distância entre um e outro, só que você pode perceber que eles ficaram centralizados. Então você pode clicar aqui em alinhar elementos à esquerda, que é exatamente onde a gente deixou a nossa régua. Exatamente assim você já conseguiu deixar tudo alinhado aqui da forma correta. E agora, para você conseguir salvar esse post no seu computador, é só você clicar aqui em compartilhar, depois baixar. Pode deixar na opção de PNG, que é o que eu sempre recomendo, e depois você clica em baixar novamente, que aí você vai conseguir baixar essa imagem do seu computador para você postar ela lá no seu perfil do Instagram. Bom, e esse daqui é o resultado final que a gente teve. Se você montar um post usando como base esse tutorial, pode me marcar lá no Instagram, meu perfil, como está aparecendo aqui na tela, é @CaioParisotto, e lá eu reposto todas as artes que vocês criam usando os tutoriais aqui no canal. Tá certo? E também não deixa de se inscrever aqui no canal e de deixar o seu like nesse vídeo, porque assim você ajuda esse canal aqui crescer cada vez mais e também você fica por dentro de todas as novidades. Um grande abraço e até o próximo vídeo.